Sejam bem-vindos ao podcast A Lista, o programa onde é que nós queremos entrevistar vários candidatos aqui de Santa Rosa que nós acreditamos podem fazer a diferença na Câmara Municipal em Santa Rosa. Nós vamos nesse programa hoje estar entrevistando a primeira candidata das entrevistas que nós estamos fazendo, e eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial para a gente conhecer ela melhor. Comigo ao meu lado está Nayane, sempre presente. Seja bem-vindo, Nayane. Obrigada, Charles. Boa noite. Do outro lado nós temos o Thiago, que também sempre presente, né? Boa noite. Preparado para fazer as perguntas? Preparadíssimo. Preparadíssimo. E então a nossa candidata convidada de hoje à noite é a Tere Marshall. Posso chamar de Tere, né? Isso. Aliás, na tua propaganda consta Tere, né? A Tere Marshall, então, é a nossa convidada de hoje, e nós queremos aproveitar para conhecer ela um pouquinho melhor, para fazer algumas perguntas para ela e ver quais as propostas que ela tem para Santa Rosa. Seja bem-vinda, Tere. Obrigada, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês e com a comunidade de Santa Rosa, que vai conhecer um pouquinho mais da candidata vereadora Tere Marshall. Certo, Tere. Apresenta um pouquinho a tua história, o teu currículo, a tua formação, para o pessoal conhecer melhor quem é a Tere. Então, vou iniciar já lá nos meus 14 anos de idade, né, quando minha mãe me tomou pela mão e me disse: hoje você vai arrumar um trabalho para poder, então, garantir as tuas necessidades básicas, né? Pois os meus pais, eles trabalhavam em empresa, em indústria, né, no Alibem, aqui de Santa Rosa, com 4 filhos. Então, eles conseguiam garantir para nós a comida, né, e água, luz, a casa para morar. Mas, conforme a gente ia crescendo, então, as necessidades eram maiores, né, roupa, calçado, e, enfim. Então, naquele dia, minha mãe me tomou pela mão e nós passamos em todas as lojas do comércio de Santa Rosa. E na última, eu consegui um trabalho porque eu sabia falar em alemão. Então, como balconista, né, vendedora de uma loja de tecidos aqui de Santa Rosa. Depois disso, um pouquinho antes de completar os 18 anos, eu fiz o curso de atendente de enfermagem no Hospital Vida e Saúde. Foi o último grupo, né, que o hospital proporcionou essa formação. E eu fui escolhida, então, aprovada entre 125 candidatos, eram 25 vagas, e pude fazer, então, esse curso de atendente de enfermagem e começar, em 3 meses, a trabalhar na saúde do hospital. Com o passar do tempo, então, as exigências de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, e eu fui fazendo, então, esses cursos, essas formações, para ir evoluindo nesse trabalho. Passados mais alguns anos, então, dentro da área da saúde, com a qual me identifiquei muito, né? Porque começando com 18 anos, na área da saúde, isso contrastou um pouquinho com aquela realidade que eu vivia antes, né? Porque você estando fora de um ambiente hospitalar, você vê a vida um pouco mais colorida, né? E a área da saúde, ela nos mostra o lado mais sofrido, né? As dores do outro. E estando a trabalhar ali no hospital, eu percebia muito a necessidade de ouvir as pessoas. Nós não tínhamos esse tempo, porque no cuidado minucioso, no dia a dia com o paciente, o conversar, às vezes a gente tinha que abdicar, porque fazer o melhor curativo, fazer a medicação lentamente para que não houvesse dor no momento da aplicação, às vezes impossibilitava da gente parar e conversar. Daí, então, nasceu o meu desejo, né, que veio depois a se concretizar, de eu fazer a faculdade de orientação educacional e estar, como estou hoje, então, num ambiente escolar, né. Depois de 25 anos, me aposentei primeiro, né, na área da saúde, como técnica de enfermagem, e hoje já estou há 10 anos trabalhando como orientadora educacional, pensando na necessidade que as pessoas têm de serem ouvidas, de falarem de si, de se autoconhecerem, né, manifestarem os seus pensamentos, os seus sentimentos. 2003 foi o ano em que eu concluí a faculdade de pedagogia, e a minha primeira oportunidade de trabalho como pedagoga, ainda associada ao hospital, foi no CASF, o Centro Assistencial Sagrada Família, que veio a me dar, então, um conhecimento, uma experiência no serviço social, né? Trabalhar com as pessoas extremamente pobres, né? Em situação de vulnerabilidade social. Foi lá que eu conheci você, quando eu ainda atendia pela companhia.
Foi naquele período, né? Exatamente, foi essa a época. E então, às vezes a gente se questiona, né? Eu pensava, puxa, tô fazendo uma faculdade na área da educação, né? E fui contratada no serviço social. Mas eu agradeço a Deus porque isso me permitiu, assim, ampliar a minha visão, meu horizonte, né? E entender um pouco mais das pessoas. E o CASF, então, foram ao todo 17 anos que eu trabalhei lá na entidade. Eu pedi demissão em 2022 para poder me dedicar um pouquinho mais, então, na escola, né, na educação e também cuidar um pouco mais da minha família. E a questão da política, já falo agora ou vocês vão me perguntar isso depois? A gente vai fazendo várias perguntas. A gente vai fazendo. Mas, então, em termos do teu currículo e do teu trabalho, tem mais a tua atuação profissional agora, nesse momento? Nesse momento, então, estou trabalhando apenas na escola, né, como concursada, né, concurso público municipal, como orientadora educacional desde 2015. É um cargo técnico, então são 20 horas apenas, né, eu tenho apenas o turno da manhã como orientadora. E nessa formação, né, nessa área da orientação educacional, eu tive a oportunidade de fazer o curso de facilitadora de círculos de construção de paz. E agora, no fórum também, círculos mais complexos, seria a mediação de problemas um pouco mais complexos dentro do ambiente escolar. Perfeito. Exatamente. Nayane? Tere, as suas experiências profissionais, inúmeras que a gente viu, o que levou você a sair da parte, então, educacional? Sair não, ainda está, né? Mas incluir a política. O que te motivou a vir, já estar na política, né, e continuar? A motivação, a forma como eu entrei, né, na política foi porque em 2019 eu concorri a presidente da Associação de Moradores da Jardim Petrópolis, onde eu moro. Em função de já estar envolvida com os grupos da terceira idade, auxiliando eles, né? Então surgiu essa necessidade de criarmos então uma diretoria nova para trabalharmos na associação, né? Em prol então da vila onde eu moro. E ali se formaram duas chapas. Uma das chapas era o vereador Osório, que concorreu contra mim. E aí eu acabei vencendo essa eleição, né, com uma diferença pequena de votos, mas me deu a vitória e acabou saindo uma notícia no jornal de que Terezinha venceu o vereador Osório. Então eu era uma pessoa que não tinha envolvimento nenhum na política e de repente o fato de eu ter concorrido, né, numa associação contra um vereador, isso acabou chamando a atenção, né, e disso surgiu o convite, então, do Republicanos em estar me chamando para ver se eu tinha interesse em participar, né, em concorrer como vereadora. Para mim foi um motivo assim de espanto muito grande, um susto muito grande, porque eu só sabia de trabalhar e ajudar as pessoas, né? Não imaginava que a política também seria um meio muito forte, muito importante, talvez o mais importante, né, de poder estar auxiliando as pessoas. Tere, continuando nessa linha um pouquinho, conte um pouquinho as dificuldades que você como mulher enfrenta para entrar na política. A gente sabe que as mulheres acabam tendo às vezes jornada dupla, tripla, às vezes muito mais. Como é que é esse desafio? Como é que foi esse desafio para você? E como é que você tem lidado e está conseguindo dar conta disso? Essa é uma realidade, uma dificuldade quando você está junto com um candidato homem, né, você dizer que você também é capaz ou talvez até mais capaz do que aquele outro candidato, né, do sexo masculino. Então a competência, a capacidade de uma pessoa, ela não está no seu sexo, né? Mas as pessoas hoje em dia ainda têm esse tabu, né? Prefiro votar num homem do que numa mulher. Esta mulher, então, a gente tem que mostrar a nossa força, a nossa competência, né? A gente precisa provar isso. E não só com argumentos, mas também com ações, né? Que já tenha efetuado, executado, para poder vencer essa disputa. Com as mulheres também, a gente percebe assim, que existe sim, essa disputa por espaço, né? Talvez um pouco da insegurança, porque ainda se acredita, e eu percebo isso, fica presente, de que parece que política e futebol não é espaço para mulher, né?
Ainda existe isso, ainda está impregnado. Então, a gente precisa convencer as próprias mulheres de que a gente está ali para fazer a diferença, de fato fazer a diferença, tanto quanto ou até às vezes melhor do que muitos homens, né, que estão na política. Uma percepção que eu tenho, Tere, é que não é nem tanto que as pessoas querem ou optam por votar em um homem, né? Mas eu acredito que uma dificuldade que existe é a questão de tempo, né? Muitas vezes, que nem eu disse, a questão de jornada dupla ou tripla, né? Você é mãe, eu já vi a tua filha te acompanhando nas sessões, né, da Câmara, né? Mas muitas vezes acaba tendo menos tempo do que um homem que às vezes acaba tendo todo um suporte atrás da família, consegue se dedicar por mais tempo, né? Então, você enfrenta essa dificuldade de tempo pelas outras questões pessoais, profissionais, familiares, e como você tem lidado com essa questão que realmente a jornada é mais pesada para vocês? Eu vou aproveitar e complementar a pergunta. E como motivar outras mulheres a vir para a política? Porque eu acredito que hoje a maior dificuldade é a gente mostrar... A dificuldade a mulher já sabe qual é. Nós sabemos da jornada dupla, tripla, nós sabemos do questionamento se a gente será capaz. Isso quantas vezes já ouvimos. Como motivar? Como mostrar para quem vai estar te ouvindo que você, mulher, profissional, mãe, esposa, cristã, dá conta de tudo? Como motivar que elas também vão dar conta? Eu acredito que a maior preocupação das mulheres é justamente essa, assim... de você, enquanto mãe, enquanto esposa, deveria estar mais no lar, mais junto, né? E que é comum que o homem saia com maior frequência de casa do que a mulher. Mas já que estamos num campo em que se busca muito essa igualdade de direitos, então esse também é um momento em que nós podemos mostrar que eu não vou estar, de repente, em alguns momentos em casa, mas o tempo que eu vou permanecer com a minha família vai ser um tempo de qualidade. É essa a questão que precisa estar em foco, de que vou sair mais, mas vou trabalhar em prol de todos, inclusive da minha família, inclusive das minhas filhas, vão ter orgulho de mim. A mãe não vai ser uma mãe ausente, mas pelo contrário, presente, com ações maiores que talvez não poderia fazer se estivesse em casa lavando uma louça, ou limpando a casa, ou lavando uma roupa. Então estou numa reunião, quem sabe, decidindo o futuro, né, delas próprias, né, que eu tenho 2 meninas. Então, é nesse sentido que eu acho que as mulheres têm que se sentir encorajadas de que nós temos como dar conta, sim. Temos como dar conta de não perdermos a nossa feminilidade, não se perde isso, porque a gente se mantém e pode mostrar que a gente é muito mais sensível, né? Pode ser mais verdadeira. Inclusive, em outro momento, eu comentei com um candidato de que eu acredito assim, que as mulheres na política, elas são muito mais autênticas, porque se ela não gostou do que a outra disse, ela vai dizer para ela e vai deixar claro com o seu olhar, com a sua postura, né? E não vai terminar a reunião ou a discussão depois só dando um tapinha no ombro. Vai chamar e vai dizer, vamos conversar para de fato resolvermos. Eu acredito que a mulher, ela é mais minuciosa, né? E na política a gente tem assim, quem está na política, eu percebo isso, que as mulheres que estão ali, elas são muito mais enfáticas naquilo que elas defendem, né? Nas bandeiras que elas levantam e naquilo que elas acreditam. Eu quero aproveitar e continuar o gancho, porque você é a nossa primeira entrevistada mulher, né? Não será a última, aliás, hoje teremos mais 2 candidatas mulheres que serão entrevistadas aqui. E a qualificação nos surpreende. Tá? Estávamos conversando isso hoje, eu e a Nayane, e nos veio assim pela observação de como chegaram os currículos, de como chegaram as informações de uma maneira muito mais detalhada, muito mais cuidadosa, e se você e observando isso, as mulheres estão bem qualificadas para exercer o cargo. Então é uma surpresa agradabilíssima. Com certeza, né? E então eu vou continuar nesse gancho aqui, Tere. Você não é marinheiro de primeira viagem. Você já concorreu em 2020, certo? E a pergunta que eu quero fazer para você é: vale a pena o desgaste que uma candidatura tem?
vale a pena esse sacrifício que você está fazendo, concorrendo, para isso como um recado para tantas outras mulheres, porque a gente enxerga na sociedade que muitas mulheres não querem colocar seu nome à disposição. Aliás, é uma dificuldade conseguir mulheres a concorrer. Não é só uma questão que existe menos mulheres na política por causa que não recebem votos, mas também porque tem menos mulheres concorrendo. É uma realidade. E nós temos os eleitores de Santa Rosa, hoje, a maioria é mulher. A maioria são mulheres, né? Temos 58 mil, né? E 50 e poucos por cento. 52% são mulheres. Então a minha pergunta para você seria, vale a pena esse sacrifício de concorrer? Diga para as outras pessoas que não estão concorrendo e não vão concorrer esse ano, mas para até animar mais mulheres participarem. Diga. Com certeza vale a pena, sim. Charles, você sabe o quanto isso é desgastante, mas vale a pena quando você conquista o espaço, o estar vereadora. Então, como fiquei a primeira suplente, né, primeira mulher, né, no nosso partido, mas a primeira suplente, nesses momentos em que eu assumi como vereadora, você ligar para quem fosse, né, no município e dizer, eu quero uma agenda, é a vereadora Tere que está solicitando uma reunião, e você ter a resposta, você ter esse respeito e esse retorno e poder levar demandas que enquanto cidadão comum você não consegue. É isso que me motiva de estar concorrendo novamente para de fato ter, né, esse cargo e nesses 4 anos poder ir e encarar de frente essas pessoas que podem fazer a mudança. Nós temos que bater nessas portas com as nossas causas, né? Como a gente tem aqui digitadas, propostas já, ideias, né? De reivindicações, de mudanças que podemos fazer e pelas quais temos que lutar. E enquanto vereadores, né? Enquanto eleitos ao cargo que a gente concorre, isso nos dá então essa autoridade, né, essa autonomia, porque enquanto vereadora eu sei que eu posso enfrentar em nome de uma multidão, não é só por mim, é por uma multidão. Santa Rosa, então, são 85 mil pessoas que podem ser representadas por mim, e sempre quando assumo eu penso muito nisso, eu estou representando essas pessoas todas, como foi a situação então da integração dos dados dos pacientes, né, da UPA com os postos de saúde. Nesses 4 anos, né, todos os anos que eu assumia, eu ia procurar o presidente da fundação, eu fui procurar a direção do Hospital Vida e Saúde, fui procurar o nosso prefeito esse ano, então sempre agendando enquanto vereadora a ter. Então eu tinha a oportunidade de estar lá e levar essa necessidade. E quando isso foi aprovado, a minha alegria e satisfação, então, de receber a ligação, né, a mensagem do presidente da fundação, dizendo que isso seria efetivado, né, no dia 2 de julho de 2024, foi efetivada a indicação que eu fiz, né, então eu pensei, nossa, é isso que eu quero, é assim que eu vou trabalhar, eu vou buscar esse espaço para mim continuar buscando mais melhorias para a nossa população. Vale a pena, então? Vale a pena. Tiago, que bom. É bom ouvir o testemunho e o trabalho, ou seja, dando certo, né, os resultados acontecendo em função de um trabalho, de um propósito, e a tua vida vinculada à educação. A gente baseou as nossas escolhas em critérios, ou seja, uma avaliação que ela é externa a nós, não apenas por simpatia ou por afinidade, ou seja, há uma afinidade, mas uma afinidade de ideias, de propósito. E aqui a gente tem que um dos critérios é o compromisso com qualidade de educação. Como tu vê a educação no município hoje, como isso pode melhorar e como que assim não apenas o Estado pode fornecer, digamos, a educação de qualidade, mas que haja, digamos, livre iniciativa dentro do meio educacional para que a educação no município se desenvolva. O que tu pensa, digamos assim, como fornecer, melhorar a qualidade da educação no município e promover livres iniciativas com respeito à educação em Santa Rosa? Nós teríamos que iniciar por reuniões das 3 partes, né, das 3 esferas, a pública, a privada, né, escolas estaduais, municipais e privadas, para trocarem essas ideias de atividades que pudessem fortalecer
o espaço escolar. Porque o que nós percebemos assim, Tiago, eu vejo que na escola, como eu trabalho em escola pública, tenho professores, né, colegas, que são professores também em escolas particulares. E aí eles dizem que é diferente a forma como ensinam na privada, né, na particular, do que na escola pública. Mas por quê? Por quê? Então, isso tem que ser entendido, porque as crianças, elas têm o mesmo potencial. Eu sempre digo assim, nascem com o mesmo número de neurônios, com as mesmas qualidades, mas elas precisam ser, essas capacidades, essas habilidades das nossas crianças e adolescentes, elas têm que ser estimuladas, têm que ser... Desenvolvidas, exatamente. Então, o profissional que está ali, seja ele numa escola pública ou seja numa escola privada, ele precisa ter essa consciência de que ele tem que tirar o melhor da criança e do adolescente. E o poder público precisa também ter iniciativas assim de fazer com que os professores, que os profissionais envolvidos nisso busquem esse melhor de cada um de nós, porque todos nós somos capazes, todos nós podemos superar aquilo que os outros esperam de nós, mas nós temos que ter quem acredite em nós, quem invista em nós, quem doe o seu tempo para, de fato, fazer com que a gente apresente o melhor. E o ambiente escolar, eu percebo hoje que as escolas, elas de fato, elas precisam sim ser mais motivadas, o poder público precisa estar mais presente na questão da valorização do profissional, sabe? O ambiente, assim, a gente percebe um desgaste, até pelas questões políticas mesmo, assim, que as pessoas têm que esquecer naquele momento a sua ideologia política e pensar no cidadão, né? É o cidadão que tem que ser pensado naquele momento em que o professor de uma matéria específica entrar na sala de aula, ele tem que lembrar que ele tem um currículo, que ele precisa, um conteúdo que ele precisa ensinar e explorar ao máximo, e não ensinar a sua ideologia, o seu pensamento, né? Então, o desenvolvimento do espaço escolar, Santa Rosa precisa, sim, e pode melhorar muito nesse sentido, né? Avançar na questão dos profissionais, as ofertas de cursos profissionalizantes. Eu sou a favor dos cursos técnicos. Eu acho que os cursos técnicos, né, eles também ajudam na definição do futuro profissional da criança, do adolescente. É uma proposta minha também de que as escolas deveriam oferecer cursos de informática básica, que parece algo tão simples, né? Mas hoje os nossos adolescentes, as crianças também, eles sabem manusear com muita tranquilidade o celular, mas não sabem abrir um computador, ligar um computador, iniciar a digitação de um texto, né, no Word ou no Excel, digitar a sua pesquisa, fazer uma pesquisa. Então, em termos educacionais, educação profissional é um passo que pode ser dado no município. Tu compreende isso dessa forma? Eu acredito que sim, que a educação profissional ela pode ter mais investimentos nessa área. Mesmo em nível básico? Mesmo no nível básico. Eu lembro que do tempo que, quando eu estudei, meu primeiro grau, eu fiz diversas técnicas. Isso. E foi muito importante para o meu desenvolvimento, né? Eu fiz técnica industrial, eu fiz técnica agrícola. E isso foi muito importante para o meu desenvolvimento profissional. Então era algo interessante. Então, da parte de educação, não sei se tu tem mais alguma proposta que tu gostaria de... Deixa eu me intrometer, né? Acho muito legal a parte que você mencionou, que precisa existir uma troca de informações, tanto da rede pública com a privada, e o que eu consegui entender disso é exatamente tentar tirar as melhores práticas, né? Nessa direção, uma coisa que eu observei, Tere, é que eu tenho olhado o resultado que as nossas escolas municipais têm apresentado, e eu observei, isso porque eu também tenho filho de 5 anos e meio, que vai entrar na primeira série no ano que vem, então estou de olho nisso aí, né? Mas eu observei que nós temos 2 escolas municipais que estão destacadas nas notas aqui na cidade. Você, claro, é um tanto mais do executivo e também da Secretaria da Educação, mas você estando como vereadora suplente, tendo assumido, você tem observado isso e tu sabe me dizer se tem alguma
alguma interação para tentar entender o que essas escolas estão fazendo de diferente? Eu sei que a disparada em melhor notas está sendo a Pauhares, né? As outras escolas estão olhando para ela para ver o que está acontecendo de diferente lá, que está dando notas melhores, está tendo resultados melhores do que em outras escolas com notas inferiores, né? Então, o que você poderia falar nessa direção? Existem alguns projetos que são pilotos, né? Que são muito importantes, aliás, para trabalhar. Na educação. E aí sempre se escolhe, então, algumas escolas, né, que se acredita que o resultado vai ser o melhor. Mas eu acredito que não pode ficar só no projeto piloto. Tem que oferecer, então, isso para todas as demais. Uma vez que você tem resultado, isso, né? O resultado é positivo, então as outras também precisam ser contempladas, né, com esses projetos. E, de fato, Charles, são projetos maravilhosos, a gente tem acompanhado, né? A nossa escola também observa isso e a gente fica desejoso, né? A escola fica desejosa de poder apresentar isso para as crianças também, mas, às vezes, aquele projeto, então, se limita àquele período e depois ele extingue e não é ofertado para todas. Talvez essa seja uma das falhas, né? Algo que pode ser corrigido, né, pelo poder público, de que uma vez feito esse projeto piloto, deu certo, foi boa avaliação, o índice melhorou, né, o IDEB melhorou, então vamos aplicar a todas as demais escolas, né. E em relação à educação também, uma das minhas temáticas e um dos projetos que eu encaminhei foi de que o tema educação ambiental fosse incluído, né, inserido nas escolas e fosse discutido, então, com o Estado, com o município, a rede privada, né, e se realizar também dentro da escola, isso que você falou, as oficinas práticas sobre educação ambiental. Como você falou, né, na minha época eu tinha técnicas domésticas e técnicas agrícolas. Então, essas técnicas agrícolas parecem algo tão básico, mas lá a criança vai aprender a fazer uma horta, plantar uma árvore frutífera, vai aprender coisas que ela vai levar para a vida. Nós temos também, a nossa escola foi contemplada, então, com o projeto Embaixadores do Lixo Zero. A Escola Concórdia veio executar lá conosco. Então, ali, a Escola Santa Rita se destacou porque as crianças aprenderam a fazer a separação adequada do lixo, entender que nem tudo é lixo, né, que nós temos resíduos, e a destinação desses resíduos. Então, se fez toda uma mobilização na escola a partir de um projeto também que nós fomos contemplados com isso. E eu vejo que para a questão do meio ambiente em Santa Rosa, a primeira iniciativa seria dentro do espaço escolar, desde a educação infantil, se trabalhar essa temática, né? Não só a teoria, mas principalmente as práticas, né, com as crianças. Que a educação, a gente às vezes brinca, né, que toda nova iniciativa, se é na saúde, esporte, eles chamam a escola para ser parceira. E, de fato, é na escola que muitos dos bons projetos se iniciam e depois seguem na vida, né, das crianças e das famílias. Fique bem à vontade. Na verdade, até vou fugir um pouco do nosso roteiro, nosso protocolo. Mas, Tere, a gente acredita, e um dos nossos critérios e valores, tanto pessoais quanto da lista, é a questão da intervenção mínima do Estado. Nós acreditamos que o Estado, quanto menos interferir, né, e quanto menos as pessoas necessitarem do Estado para nós, será melhor. Você não acredita que na educação também seria mais vantajoso e mais produtivo uma parceria público-privada para poder talvez efetivar o que já é de bom nas escolas privadas? E isso ficou claro, que a gente sabe, né, que tem uma diferença no ensino. Não seria importante ter isso, diminuir o Estado, quem sabe, através de uma parceria público-privada? Com certeza, Nayane. Eu também defendo essa ideia de que quanto menos, né, intervenção do Estado, quanto mais a nossa autonomia, né, do cidadão. Então, a criança e o adolescente, ele precisa construir essa identidade, né, autônoma, ser consciente da realidade em que ele vive, né, para se tornar crítico e poder, então, buscar a transformação da realidade. Então, se você tem parcerias público-privadas, eles vão trazer o melhor e vão exigir o melhor dessa criança e desse adolescente, independente da realidade, se aquela
aquele contexto ali, porque o bairro onde a escola está inserida, ele é mais pobre, ele é uma situação mais vulnerável, mas é como eu disse antes, a capacidade deles é a mesma, independente do lugar onde estão, mas precisam ser estimulados. Eu acho que isso é muito importante, que isso é muito positivo, se houver esse despertar, né, destas parcerias, né, para que as escolas tenham esse apoio externo, né, não só do Estado, mas das empresas, né, que podem estar trazendo essas novidades, né, ao alcance das crianças e adolescentes e próprio corpo discente, né, o docente nas escolas, porque às vezes a gente está ali limitado ao que é oferecido, né, pelo Estado, e se vê um suporte, um aporte externo, com certeza que os nossos olhos, enquanto educadores, vão brilhar se a gente perceber que melhores resultados a gente vai ter, que aquela criança ali vai render o que de fato ela pode estar rendendo, né? Empreendedorismo, tu acha importante ensinar? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Às vezes a gente... Educação financeira. A gente tem parcerias, projeto Tribos, que vem com educação financeira, e a gente percebe que o simples fato de ensinar a criança a economizar R$1, que seja por dia ou por mês, que isso tenha um resultado lá na frente, faz a diferença. Eu vejo pelo meu filho, ele tem... Esse ano, ele está no 6º ano, então, e ele ia ter educação financeira e tecnológica. E a frustração dele foi que ele chegou de volta da primeira aula e disse assim: mãe, nós não lidamos com dinheiro. Eu achei que nós ia contar dólar, nós ia contar dinheiro. E a gente está aprendendo sobre economia, sobre outros termos, e ele até veio questionar, e eu disse, que o dinheiro é o resultado. Tu precisa aprender a lidar no caminho, né? Mas quantas crianças com 11 anos conseguem ter esse contato? A gente vê que na escola pública hoje é mais difícil, precisa ter. Nós precisamos, mas isso tem que parar de ser uma discussão do papel e a gente estar em debates, e, enfim, e trazer para a prática, né? Nós precisamos buscar soluções para botar isso na prática. Sim. Isso entra... Desculpa, Charles. Fique bem à vontade. Isso entra... vocês me fizeram lembrar que um ano eu chamei os alunos para perguntar qual era a profissão do futuro, né? E aí, então, de posse das respostas deles, eu fui atrás desses profissionais das áreas que eles citaram, né? Direito, medicina, engenharia, a carreira militar, né? Então, eu fui atrás desses profissionais para eles virem até a escola e fazerem as suas palestras, né? As suas falas, contar a trajetória deles e como eles chegaram, então, a ser o profissional na atualidade. E na primeira palestra que teve com um médico, né? Ele perguntou para os alunos, quem de vocês tem o desejo de ser médico? Nenhum levantou a mão. Nenhum. Por timidez, por vergonha. Uhum. E eu sabia que na relação, então, alguns haviam colocado esse desejo, né? E aí, depois que foi feita essa fala, eu retomei, então, a conversa com a turma e eu disse para eles, gente, vocês não podem ter vergonha de dizer que vocês sonham com isso. O nosso sonho tem que ser verbalizado, ele tem que ser conhecido, porque uma vez que a gente fala sobre ele, a gente vai em busca, a gente supera todos os desafios, obstáculos que vierem à frente. Então, na escola pública, a gente precisa, sim, investir na autoestima de cada um, para que eles vejam que eles podem, que eles são capazes e que eles têm como superar a limitação que talvez a própria sociedade às vezes desacredita deles, né? Acha que eles não são capazes. Precisa ter um ponto, um alvo para tentar trabalhar por ele, né? Senão, se a gente não tem sonhos, né, a gente não vai seguindo um caminho na vida, né? Eu acho muito importante colocar isso já para as crianças, né? Tere, você é uma mulher de direita. Eu sei disso porque a gente já conversou várias vezes. Eu sei que você, no espectro político, você se coloca como estando à direita no espectro político, né? A gente sabe que muitos políticos, eles defendem uma intervenção menor do Estado no discurso, mas na prática depois acabam propondo projetos, às vezes, que aumenta a intervenção do Estado. Isso acontece muito com políticos
de direito. Acontece. Ela, no discurso é uma coisa, mas na prática acabam seguindo aquilo que a cultura brasileira da política já está impregnado em todos os setores, né? Como você lida com talvez essa contradição e como você faz uns controles para você saber, não, eu estou no caminho certo, é aquilo que eu defendo e não se deixe levar por, às vezes, essa questão que, uma vez sendo vereador, uma vez tendo o poder de fazer proposições, né, de tentar de trazer projetos que realmente aumentem o Estado sobre a população, que automaticamente é custo, né? Tudo que vem do Estado acaba sendo um custo, né? Como é que você lida com essa que às vezes é uma contradição que a gente precisa se questionar, eu acredito, diariamente, é fácil cair nesse caminho. O que tu me diz? É uma pergunta pesada, difícil, mas fique bem à vontade. Enquanto você falava, me remetia muito assim ao dia a dia na entidade assistencial, né? Porque a presença do Estado, ela sempre é mais forte nos lugares onde as pessoas têm menos condições financeiras, né? E era uma das nossas lutas lá, minha bandeira, principalmente, assim, de estar trazendo ali para aquelas mulheres, donas de casa, analfabetas ou com pouca escolaridade, mostrar para elas que elas poderiam fazer a diferença dentro da casa delas, a partir do produto das suas próprias mãos, né? A gente ofertava cursos, então padaria, corte e costura, artes manuais, e sempre aquela fala, né, através dos profissionais convidados para estarem trazendo as suas experiências e palestras sobre as suas profissões, para que elas vissem que elas estavam tendo uma oportunidade de ascensão social, né? Nós precisamos estimular as pessoas a buscarem o seu protagonismo. Eu não preciso ficar dependendo de um auxílio do governo, eu não devo ficar dependendo desses auxílios, ou às vezes me sujeitar, então, como acontecia algumas vezes, de não arrumar o seu trabalho de carteira assinada numa empresa porque eu vou perder o meu Bolsa Família. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Aliás, né, na minha concepção, né, a assistência social, ela não deveria ser uma função primordial do governo. É claro que existem situações onde é que as pessoas precisam um auxílio, acontecer alguma coisa, estão no fundo do poço e precisam ser auxiliados, né? Mas todo o projeto, ou no caso o auxílio que viesse do governo, ele tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída, que a pessoa pudesse ganhar sua independência e sair desse projeto, que seja, por exemplo, um Bolsa Família. Está numa situação que vai receber, porque é necessário, falecimento de um pai de família, não conseguem sustentar os filhos, alguma situação pontual, mas que realmente pudesse enxergar, que nem você falou, através de capacitação para ganhar de novo independência e autonomia para não depender. E no meu entender, a assistência social, ela não deve vir, que nem disse, ela não é função do Estado, ela é função da sociedade. E aqui existe uma questão que é muito fácil confundido. Eu acho que a população, o cidadão em geral, começa a confundir isso, mas nós temos da iniciativa privada grandes projetos. O CASF no caso, não deve ter financiamento também do governo, né? Mas ele não é privado. É privado. Existe, eu conheço como é que o Criança Feliz também na Planalto, tem vários, a Promes, é tudo iniciativa privada. Esses projetos, a sociedade dá conta. Na verdade, dá conta. O problema é que o Estado começa até colocar as mãos nas coisas. E a verdade é a forma que coloca as mãos está tirando da população em geral, que a população não tem mais condições de fazer o que elas sabem fazer melhor. Eu acho que até mesmo as enchentes aqui no Rio Grande do Sul foram muito claras. O povo cuida do povo. No momento o que acontece? No momento que uma pessoa no meu bairro, próximo de mim, eu ficar sabendo que aconteceu alguma coisa, todo mundo que fica sabendo disso vai auxiliar de primeira mão. De primeira mão. Não tem ninguém que não vai estender a mão, por mais que possa estar fazendo falta para mim, né? Mas no momento que o governo começa a fazer tudo, até mesmo aquelas pessoas que estão dispostas a ajudar, começam a dizer, não, eu já estou pagando imposto, já estou, né?
Aí uma das questões da alta carga tributária. O Estado sabe que tira proveito disso para trazer para si um capital, né, de manipulação, e com altos impostos, quem paga o alto imposto diz, não, eu já estou pagando, então o Estado que faz. Então há todo um mecanismo para que isso não funcione da maneira como o Charles estava dizendo. A livre iniciativa de fazer o bem. Sim. Né? E ainda por cima, né, tipo, o que acontece é o Estado, no momento que coloca as mãos nisso aí, acaba amarrando as pessoas novamente para também depender do Estado. E aí nós temos, sim, todos aqueles políticos populistas que usam esse poder, né, que é tirado da sociedade, o dinheiro sai da sociedade e o político faz como ele quer. Então, no meu entender, o assistencialismo, sim, nós precisamos cuidar dos que estão em situação vulnerável, mas tem que ter porta de entrada e porta de saída. Tu queria comentar? Na verdade, eu ia dizer que às vezes vai ser necessário o Estado dar um iniciar. Existem momentos... Mas o grande problema é o que você trouxe já, Charles, precisa capacitar. Nós precisamos fornecer, suprir aquela necessidade, mas capacitar e a pessoa saber que vai ser temporário. Exato. O problema do assistencialismo hoje é que ele é perpétuo. As pessoas, inclusive, eu fui policial militar durante 10 anos, né? E então eu atuei muito na cidade, em todos os bairros e vilas. E a gente via essa questão do crescimento populacional. Eu vou ter mais um... O cálculo era, eu vou ter mais um filho porque meu Bolsa Família vai aumentar. Então, não é, meu Deus, eu vou ter mais um filho, isso vai me trazer mais um custo. Não, e a gente tem que mudar essa ideia da população de que o Estado tem que dar. As pessoas precisam parar de... O Estado é obrigado a me dar. A gente escuta muito isso. O que fazer para mudar isso? Isso se torna, de fato, um círculo vicioso. Sim. E eu concordo plenamente com vocês sobre a questão de ter um tempo de duração. O caso que a gente pode usar também, citar, é a questão do auxílio-desemprego, né? Quando a pessoa fica desempregada. Ela sabe que vai ter, pelo tempo que ela trabalhou, vai ter direito a 2, 3 meses, 5 meses, no máximo 6 meses. E que esse é o tempo para ela buscar um trabalho, um novo emprego. Exato. Então, eu vejo, assim, o serviço social deveria funcionar como? Então, aquela mãe de família, como você citou, ficou viúva e não tem mais a pessoa que vai manter a sua casa. Então, por um período, ela vai receber alimento, vai receber um auxílio para manter a casa e os filhos. E nesse período também, o serviço social vai estar auxiliando a encaminhar para um trabalho, a profissionalização. E depois daquele período... E reavaliar. Se é necessário, de repente, até porventura precisa. Alguns casos precisa prolongar. Sim. E convivendo com essas pessoas, a gente percebe que tem algumas que, assim, uma vida toda vão depender de ajuda do outro, que não vão aprender a caminhar sozinhas. Mas isso, assim, dá para dizer que não sei se é 10% dessa população, né, desse percentual, que de fato vão precisar uma ajuda contínua. Porque o restante tem capacidade, tem condições, mas é como você disse. Não, eu tenho direito. Eu tenho direito, é que nem a questão agora da enchente, tenho direito a 5 mil, mas eu já ganhei todos os móveis até melhores, né? Já reconstruí a minha casa porque a sociedade se mobilizou, me deu material de construção, eu ganhei tudo melhor do que eu tinha. Mas eu tenho direito a esses 5 mil reais, eu vou lá vou ser incansável até ganhar os 5 mil reais, né? Então, são N situações que de repente... Esse dinheiro está ali disponível e a gente também sabe que o oportunismo de alguns políticos, né, que acabam tirando, se esse dinheiro não for para aquela pessoa que teria, entre aspas, o direito, ela não precisou para onde que vai esse recurso. Então, essa fiscalização também dos recursos públicos, essa conta é nós que pagamos, né? O nosso imposto. Não existe nada de graça. Sim, exatamente. Tere, desafios locais de Santa Rosa que você tem enxergado e que você acha que precisa um olhar urgente dos nossos representantes, de quem estiver eleito, tanto como legislativo, o que você enxerga hoje como isso Santa Rosa precisa focar? Em primeiro lugar, eu apontaria a questão da família, né? Família como base da sociedade. Então, a gente tem que investir forte, assim, nas famílias, na constituição dela, nas pessoas que estão ali auxiliarem. E eu vejo
a escola, novamente a escola, como um espaço onde a gente poderia estar entrando com trabalhos, né, de parentalidade responsável, do papel do pai, da mãe, porque a gente sabe que hoje tem muito conflito, muita separação, muitos modelos de famílias, e aí se perde o pai, alguns pais esquecem, né, da função de pai, algumas mães esquecem que elas são mães, e aquelas crianças então ficam perdidas no meio desse contexto. Então a gente precisa trabalhar forte a questão família, para ajudar esses pequenos, né, essas crianças que vão ser os cidadãos do futuro, para evitar, então, que vão para a marginalidade, para a criminalização, drogas, né, por não ter um suporte familiar bom. Eu sempre digo que os filhos são resultado, né, do pai e da mãe, são, né, o produto final. Então, pais que têm consciência do seu papel, do que eles precisam passar, que eles têm que ser exemplos sempre, em todo o tempo, a vida toda serão pais, né? Pais e mães. Precisamos, então, fortalecer a questão da família para termos uma sociedade mais comprometida, pessoas mais responsáveis. Mas Tere, eu concordo com o que você disse, que isso é uma situação muito, muito importante para a sociedade. Mas tu acha que é função no caso do governo? Eu concordo que a escola tem um papel importante, né, nessa parte, mas eu te perguntaria, essa questão deveria vir dos vereadores, do executivo, dos políticos, ou isso não é realmente uma função que a sociedade deveria? Porque eu acredito que existem algumas coisas que a gente às vezes tem que separar, nosso papel como cidadão e o papel do governo, no caso. Você acha que seria um papel do governo agir nesse ponto em específico, que você citou aí da questão das famílias? A sociedade como um todo, né, Charles? Eu me refiro à escola porque, como eu sou uma profissional da área da educação, então eu me vejo ali dentro e me sinto assim nesse compromisso de estar fazendo algo por ali, né? Então hoje, como orientadora educacional, eu vejo que a gente pode estar fazendo essa diferença através da escola, mas é a sociedade como um todo que precisa ser conscientizada, né? Então tem vários projetos que poderiam, e teve um projeto até que eu fiz uma moção de congratulações, né, que era o projeto Escola de Paz, que envolvia pessoas de todas as áreas, né, voluntários de todas as áreas aqui na nossa cidade. Então, educação financeira, questão familiar, espiritual, tudo isso era envolvido nesse projeto e que alcançava as famílias de diversas maneiras, né, com orientações, com instrução, para evitar, né, esses problemas maiores, que eu acho que a criminalização, a droga, é um dos problemas mais graves, mais sérios, né, da nossa sociedade. A gente está chegando já para o final do nosso programa, Tere. Vocês querem aí ir para o finalzinho aí? Tiago ou Nayana, vocês querem assumir essa parte? Bom, apenas dentro do que a gente tem falado em qualificação da Câmara de Vereadores. E eu te pergunto, é possível melhorar nossa Câmara de Vereadores? Agora, entrando numa pauta um pouco política, assim, olhando para a Câmara de Vereadores, dá para melhorar? Dá para melhorar, é necessário. São necessárias algumas mudanças. Mas elas passam pelo crivo da população, conscientização das pessoas, né? Os eleitores conscientes que não podem ficar alheios ao que acontece na política. Eu tenho, nesses últimos tempos, convidado muitas pessoas a no mínimo, assistirem uma sessão na Câmara de Vereadores por mês, para terem uma noção do que é o trabalho de um vereador, o que o vereador pode, o que ele deve fazer na Câmara. Perfeito. Bom, perfeito. Tere, nós queremos te dar um espaço para você dar a tua mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão assistindo, né? E fique bem à vontade agora nessa mensagem final, tá? Bom, quero agradecer então a esse trio, né, por oportunizarem esse espaço para que a gente estivesse falando das nossas propostas. Aproveitar também para pedir a você, eleitor, né, de Santa Rosa, que ainda não decidiu o teu voto, que estava à procura de alguém
que pudesse representar bem na Câmara de Vereadores. Quero dizer que eu sou uma mulher honesta, comprometida com a sociedade, com princípios, com valores, e eu sei que através da política nós podemos fazer coisas maravilhosas por todos os cidadãos, podemos buscar melhoria na qualidade de vida de todos, e esse é o meu propósito, com humildade, com sinceridade, estar oferecendo o meu melhor através das experiências de vida e de trabalho, né, nas áreas em que eu já atuei, então saúde, educação, serviço social, e também cuidar do meio ambiente, né, do nosso planeta, que é a nossa casa, que nós habitamos e que temos que deixá-la bonita, né, e agradável para os nossos herdeiros, né. Então é isso. Número? Tere Marshall, 10.101, Republicanos é o meu partido. Tere, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. O teu nome já estava na lista, mesmo se você não tivesse vindo para essa entrevista. A gente está contente, né? Eu creio que eu posso falar por nós três que a gente tem você concorrendo, você sendo uma opção de voto nesse ano, né? E a gente deseja o sucesso para você. E para você que está nos assistindo, siga a lista no Instagram, compartilhe os conteúdos que a gente... Conforme o tempo está permitindo, a gente vai estar postando lá. Acompanhe os candidatos e faça a sua escolha consciente, porque realmente é um cheque em branco que a gente assina para 15 representantes na Câmara, né? E é muito importante que a gente saiba o que essa pessoa vai estar representando. Obrigado, Thiago, por estar participando desse episódio. Obrigado, Tere. Obrigado, Tere, que a gente consiga motivar mais mulheres a vir e participar da política. Obrigado. Vamos nos empenhar nisso, né, Nayane? Vamos fazer esse diferencial, né,